Amém, queridos? Glória a Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Antes de nós lermos o texto aqui, eu vou pedir só para você virar para um irmão aí, você vai ser boca de Deus na vida do seu irmão, vai ser um profeta na vida dele. Você vai virar para ele assim, olha aqui para o pastor. Você vai falar para ele, meu irmão, vira para ele aí, para o irmão da direita ou da esquerda, junta com o irmão aí, fala para ele, meu irmão, esse ano você vai ficar grávido. Fala para ele. Vamos lá, de novo, meu irmão, esse ano você vai engravidar. Já está aí, né, meu ungido? Algumas pessoas eu acho que gostaram, outras eu acho que não gostou muito não, né? Esse ano você vai ficar grávida, Tati. Ai. Mas em nome de Jesus, queridos, que esse ano, todos nós, para a glória de Deus, a gente venha engravidar. Amém? Esse é o desejo do meu coração ao compartilhar essa palavra com vocês. Amém? Queridos, na semana passada, Deus me deu de trazer uma palavra que fala que nós estamos aí nos preparando para uma grande colheita. Que Deus tem uma grande colheita para essa casa e nos chamou, nos comissionou como ceifeiros para essa colheita. Amém? Uma grande colheita de almas. Deus quer usar as nossas vidas para uma grande colheita de almas. E quando eu falo de colheita de almas, queridos, não tem como a gente falar sobre isso e não pensar sobre filhos. Sobre filhos espirituais. Porque quando nós falamos de uma colheita de almas, nós falamos de gerar filhos espirituais. Amém, amados? E se tem algo maravilhoso, é podermos gerar filhos espirituais. Por isso eu quero compartilhar essa palavra e o tema dela é gestação. Eu quero compartilhar essa palavra que coloquei como tema aí, gestação. Quero compartilhar o seu coração. Eu quero fazer um paralelo aí, queridos, da gestação, né? Biológica, natural, com a nossa gestação espiritual, do gerar filhos. Quero fazer um paralelo aí de gerar filhos, do gerar filhos naturais, né, com o gerar filhos espirituais. A gente sabe, queridos, que é desejo de Deus que nós venhamos ter muitos filhos espirituais. Eu sei que vocês sabem disso. Isso aí a gente vai ver desde o começo. Gênesis capítulo 1, verso 28, é aquele texto onde Deus diz, antes mesmo da queda do homem, Deus diz para o homem, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra, porque o homem refletia a glória de Deus, queridos. E é desejo de Deus que a terra seja cheia da sua glória, que os homens, os seus filhos, venham refletir a sua glória. Amém? É desejo do Pai que nós tenhamos muitos filhos espirituais. Mas antes, queridos, existe um período que a gente chama aí de gestação, onde esses filhos eles começam a ser gerados. E esse período, ele é de grande importância. A gente precisa dedicar uma grande importância a esse período da gestação, se a gente quer que essa colheita aconteça de verdade, se nós queremos que esses filhos venham nascer de verdade e venham nascer de maneira saudável. Amém, amados? Então é importante esse período da gestação. Quando Deus me deu essa palavra há tempos atrás, eu me deliciei nela, queridos, fazendo esse paralelo aqui da gestação natural com a gestação espiritual, né? E a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, dentro dessa palavra de gestação, eu quero falar um pouquinho sobre um período anterior, sobre a pré-gestação. Antes mesmo da gestação de filhos espirituais, é preciso desejar engravidar. Nós precisamos ter esse desejo de engravidar, queridos. Ter o desejo nos nossos corações de gerar filhos espirituais. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nem todo mundo tem esse desejo. Se nós queremos ver essa colheita, se nós queremos gerar filhos espirituais, a primeira parte é desejar. O casal aí, quando vai ter filho, eles precisam desejar ter filhos, é ou não é? Senão eles vão até estar evitando, né? Vão evitar porque não desejam ter filhos. E no natural, queridos, eu acredito que tem muitas pessoas que às vezes elas não querem ter filhos. Acredito que tem pessoas que não querem.
Porque ter filho dá trabalho. Ter filho é responsabilidade. Aliás, nós estamos em tempos aí, né? Hoje as pessoas têm um filho, 2 filhos e já não quer mais. As pessoas, não é como antigamente, aí tinha 5, 6, 10, né? Hoje as pessoas têm 1, têm 2 e já não quer mais. Fala que para se criar filhos aí está muito difícil, né? As pessoas não querem ter mais que isso. E tem pessoas que às vezes nem querem ter filhos, queridos, por causa do trabalho. Filho é uma bênção, é maravilhoso podermos ter filhos, mas que não querem gerar filhos espirituais, não querem ganhar pessoas para Jesus e cuidar bem delas. Por quê, queridos? Às vezes até está na igreja, frequenta uma igreja, só que eles não querem porque sabem que cuidar de pessoas dá trabalho, queridos. Gerar filhos e cuidar dos filhos dá trabalho. Porque eu não estou falando só de gerar, é gerar e cuidar dessas pessoas. Então tem muitas pessoas que às vezes não querem, não desejam engravidar por causa desse trabalho que tem. Amém, amados? E realmente dá trabalho. Às vezes tem pessoas que nos tempos de hoje chegam e falam para mim, né, pastor, puxa, eu admiro trabalhar como pastor hoje. Nossa, hoje não é fácil não, se relacionar com as pessoas, está tão difícil, tratar de pessoas, cuidar de pessoas está tão difícil. Queridos, realmente, mas Deus nos dá graça para isso. A gente não tem mérito. Deus nos dá graça, mas nós precisamos, como filhos amados, nós precisamos desejar engravidar. Nós precisamos desejar gerar filhos espirituais que venham refletir a glória de Deus. E pode ter certeza, queridos, que vai ter trabalho. Eu não vou mentir para vocês, quando você pensa nisso e você for gerar, você vai ter trabalho. Porque não é simplesmente, às vezes, alguns acham que ganhar pessoas para Jesus é você falar de Jesus para a pessoa, aí você traz a pessoa até a igreja, e a pessoa aceitou Jesus, e aí fala, puxa, que legal, levei a pessoa, ela aceitou Jesus, tó, pastor, cuida dele aí agora. Cuida dele, pastor, já fiz a minha parte, falei de Jesus, trouxe essa pessoa aqui, agora o pastor cuida, o ministério cuida, não sei quem cuida. Não, queridos, nós como pais espirituais, nós temos a responsabilidade de cuidar dessas pessoas, de formar Cristo, para que Cristo seja gerado nessas pessoas. Aqui você vê Paulo dizendo, né, eu estou novamente sofrendo dores de parto para que Cristo seja formado em vocês. Amém, amados? Então tem todo esse trabalho aí, por isso que às vezes tem algumas pessoas que acabam não querendo gerar filhos. Mas se a gente quer ver uma igreja crescente, queridos, se nós queremos ver essa igreja cheia, se nós queremos ver a ponto de construir uma nova igreja, não por números, mas pessoas sendo salvas, pessoas sendo bem cuidadas, nós precisamos estar dispostos a cuidar, a gerar e a cuidar desses filhos. Amém, amados? A gente precisa entender que todo verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem no seu DNA, no seu código genético, o desejo de ter filhos e de cuidar bem deles. Em segundo lugar, nesse período da pré-gestação, é preciso que aconteça um relacionamento de intimidade e amor, para que haja fecundação. Primeira parte, você deseja ter filhos. O Ivan, deixa eu falar o Ivan aqui que vai ser pai fresquinho, né, Ivan? Você deseja ter filhos, mas é só desejar, Ivan? O que precisa, Ivan? Precisa partir para o abraço aí, né, Ivan? Precisa de um relacionamento de intimidade, de amor, de carinho. Precisa se relacionar para que haja a fecundação. E às vezes, queridos, não é no primeiro relacionamento, ou nos primeiros relacionamentos, que vai ser fecundado. Às vezes vai precisar insistir. Por quê? Muitas vezes você começa aquele relacionamento de intimidade, mas se não tiver no período fértil, não vai ser fecundado. Assim também é no mundo espiritual, queridos. No mundo espiritual, quando se fala do período da pré-gestação, a gente precisa ter um relacionamento de intimidade com essas pessoas a quem a gente quer que Cristo seja formado nelas. E às vezes você começa ali a se relacionar intimamente, isso nos fala até, queridos, do discipulado 1 a 1.
Fala da transferência de vida, de ligação íntima, laços de alma, vínculos entranháveis. Se a gente quer que Cristo seja formado nessas pessoas, a gente precisa começar a ter um relacionamento mais de perto. A gente precisa ali, vida na vida, começar a ter uma intimidade com aquelas pessoas, para que haja uma fecundação. E como eu disse, queridos, às vezes não é logo na primeira vez que você começa a se relacionar que Cristo vai ser formado. Muitas vezes você vai precisar diversas vezes esse relacionamento de carinho, de amor, até que Cristo comece a ser gerado na vida dessa pessoa. Então é preciso que aconteça isso, relacionamento de intimidade, para que haja fecundação. E relacionamento de intimidade, queridos, dá trabalho. A hora que você começar a chegar mais perto das pessoas, né, descobrir essas pessoas, as qualidades, mas também os defeitos, se achegar a ela, queridos, para que você seja um instrumento de Deus, para Cristo ser gerado, ser formado nessa pessoa, vai dar trabalho. Mas é o meio que nós temos para que Cristo seja formado. Não basta a gente falar uma vez e deixar a pessoa, nós precisamos desse relacionamento de intimidade e amoroso com essa pessoa. Capítulo 6, o verso 9 e o verso 10. Gálatas 6, versículo 9 e 10. Diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós vamos colher, se a gente não desanimar. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha o que diz aqui, queridos. Não se canse. Se a Bíblia está falando isso, se Paulo está dizendo aqui, não se canse, é porque muitas vezes pode acontecer de que fazer o bem cansa. Às vezes você está investindo na vida daquela pessoa, e você ainda não está vendo os devidos frutos. Mas a Bíblia diz para mim e para você, não se cansa de investir, não se cansa de semear, porque no tempo certo você vai colher, no tempo certo Cristo vai ser gerado nessas pessoas, você vai ter essa colheita espiritual, você vai gerar esses filhos, mas muitas vezes a gente precisa perseverar nesse relacionamento. Às vezes a gente se decepciona, às vezes a gente se frustra com algumas situações, com algumas atitudes dessas pessoas que a gente está investindo, mas não se cansa, queridos. Vai dar fruto, creia nisso, vai dar fruto, e nós vamos gerar muitos filhos espirituais, amém? Eu já disse aqui, testemunho de quando eu trabalhava numa drogaria, na Peg Pharma, um amigo meu, hoje ele está numa outra igreja, eu não sei se ele está ainda na Igreja das Nações, ali com o pastor Paulo Berbel, mas ele chamava Maurão, era um amigo grandão assim, forte. E quanto eu falava de Jesus para aquele homem, e o homem mas ele era daqueles turrão assim, sabe? De falar, olha, Alexandre, eu não aceito essa conversa não. Você vem falar, a pessoa mata, a pessoa rouba, a pessoa fez tudo que é coisa de errado aí, depois diz que se arrependeu, aceitou Jesus, põe a Bíblia debaixo do braço, está tudo certo. Eu não aceito isso não, eu não acho que isso é certo não. Ele era desse tipo assim. E eu falava para ele, sempre que tinha oportunidade, falava de Jesus para ele. Ao mesmo tempo que ele era turrão, ele não aceitava, mas ele queria ouvir. Resumindo, queridos, eu saí da farmácia, depois de muitos anos eu voltei a encontrar esse amigo Mauro. Eu me lembro, eu já disse aqui para vocês, um dia que eu estava até na farmácia, eu estava num porãozinho que tinha ali embaixo, no período de almoço, eu estava até ali ajoelhado orando, ele me viu, achou até que eu estava passando mal. Falou, está passando mal, Alexandre? Está passando mal? Eu falei, não, Mauro. E eu vi esse homem, encontrei com ele muitos anos depois. E para minha alegria, queridos, depois de muitos anos, a hora que eu encontrei ele, ele veio falar para mim, ô Alexandre, rapaz, você precisa ir lá em casa, eu estou com uma célula em casa agora, eu falo sempre de você, que você falava de Jesus para mim, e agora eu estou com uma célula em casa, eu estou liderando uma célula lá em casa. Olha só, queridos, humanamente eu vou falar de verdade para vocês, parecia que eu estava lançando pérolas aos porcos, parecia que não ia dar nada, né? Mas depois de muitos anos, queridos, eu vi aquele homem numa alegria de servir a Jesus, liderando uma célula na casa dele. Então vale a pena.
Continua a semear, vale a pena, nós vamos gerar filhos espirituais. E isso não tem preço, queridos. Você poder ser um instrumento de Deus para que filhos espirituais nasçam, para que pessoas, venha a ser gerado, Cristo venha a ser gerado nessas pessoas, não tem preço, isso não tem preço, isso é maravilhoso. Amém, amados? Então é preciso que aconteça esse relacionamento de intimidade e que a gente persevere nesse relacionamento. Eu quero falar com vocês aqui um pouquinho. Eu não sei se vocês já ouviram aí sobre o conceito gravidez de 12 meses. Já ouviram isso, sobre isso? Isso aí ele foi criado pelo Dr. Sérgio Peixoto, que é professor associado, livre-docente de obstetrícia e ginecologia da Faculdade de Medicina da USP. E ele sugere, queridos, que o pré-natal, preste atenção nisso, ele deve começar antes mesmo da concepção. Alguns especialistas concordam que pais devem procurar orientações médicas e começar a se preparar física e psicologicamente para a gestação, antes, pelo menos 3 meses antes de engravidar. Por isso vem esse conceito de gravidez de 12 meses. Alguns especialistas falam sobre isso, que os pais devem se preparar antes mesmo da gestação. Com ajuda médica ali, procurar orientações médicas, fisicamente, psicologicamente, se preparar para esse período, que mexe com as nossas vidas. Amém? Se os pais estiverem preparados e seguros quanto às mudanças que estão por vir, já que a gravidez mexe muito com a sensibilidade, a emoção, as chances da gestação e do parto ser muito mais tranquilo e bem maior. Aliás, as chances da gestação e do parto serem muito mais tranquilo é bem maior. Além de tirar dúvidas do casal e passar as informações mais relevantes, a consulta médica antes da gravidez é fundamental, pois serão realizados exames clínicos, laboratoriais, para checar a saúde dos pais, a saúde do casal. Caso haja necessidade, eles vão ter tempo de fazer um tratamento adequado antes da concepção do bebê. Então, olha só que legal essa questão da gestação aí, gravidez de 12 meses. É uma preparação que os pais têm antes de outras vidas, a gente precisa estar sendo cuidado também. A gente precisa estar sendo acompanhado, orientado, a gente precisa estar debaixo de uma cobertura espiritual, pois aquilo que a gente tem, que nós iremos transferir, aquilo que a gente vai transferir para os nossos discípulos. Então, queridos, nós precisamos nos cuidar como pais espirituais, antes mesmo de começar a ser instrumento para gerar Cristo na vida de outras pessoas, nós precisamos nos cuidar. Nós precisamos ver como está a nossa saúde espiritual, para que a gente venha gerar filhos espirituais saudáveis, para que nós venhamos ter uma gestação também saudável, amém? E isso só vai acontecer, assim como no natural, se nós estivermos tendo um acompanhamento, se nós estivermos sendo orientados, porque pode haver que tem coisas que nós precisamos ser tratados, ser curados, para que a gente não venha transferir isso para o bebê. Para que a gente não venha transferir isso para os nossos filhos espirituais, porque senão nós vamos formar filhos espirituais com má formação. Por quê? Porque os pais não foram tratados, os pais não foram cuidados. Então, se a gente está sendo cuidado nesse período da pré-gestação, acompanhado, se tem pessoas que nos acompanham, se tem pessoas que identificam, tem algo assim na sua vida, você precisa cuidar disso, você precisa cuidar daquilo, para que a gente trate antes mesmo de começar a gerar. Amém, amados? Eu achei tremendo esse conceito, dessa gravidez aí de 12 meses. Mas agora eu quero falar com vocês propriamente do período, eu falei aí do período da pré-gestação, Eu quero falar agora do período da gestação. O pré-natal, eu sei que vocês sabem aí, se trata de um acompanhamento especial.
pois é Ele que vai garantir uma gestação saudável e um parto sem riscos. Com o pré-natal é possível acompanhar o desenvolvimento do bebê, do feto, e se houver algum problema, detectar precocemente, aumentando as chances de deter o problema. Ao percebermos que Cristo está começando a ser formado naquela pessoa, queridos, nós precisamos ter todo um cuidado especial para que não aconteça uma má formação ou até um eventual aborto. Amém? Eu quero que vocês abram alguns textos comigo. O primeiro deles eu quero que você abra em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 2. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, versículo 2. Então é muito importante aqui o período também, a questão, o tempo do pré-natal, queridos, que tem alguns cuidados especiais. Quais são esses cuidados especiais, pastor? O primeiro deles, é necessário, queridos, lembra do pré-natal? É necessário o uso de vitaminas e uma alimentação específica. Mulheres aí, não só as mulheres, os homens acompanham também, né, no pré-natal. Você não tem que tomar alguns tipos de vitaminas? Eu sei que tem que tomar lá qual que é a vitamina D, né? Não sei se é vitamina D, ácido fólico. Tem umas vitaminas que toma para a formação, né? Tem o tipo de alimentação certa, um tipo de complicação, tem tudo isso daí. Espiritualmente é da mesma forma. Olha o que Paulo diz aqui, do verso 1 e o verso 2. Irmãos, eu não lhes pude a falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Eu dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições, ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Mas o que eu quero pegar desse texto aqui é Paulo falando assim, eu tive que dar leite, eu não pude dar um outro tipo de alimento, porque vocês não estão preparados para receber. Vocês ainda estão, eu tenho que dar leite para vocês, que vocês não estão preparados para uma comida mais sólida. Então, nesse período, queridos, do pré-natal, é importante a gente, como pais espirituais, a gente tem que saber o tipo de comida que a gente está dando. Vitaminas, essa alimentação específica, nós temos que discernir para que não venha causar danos a essas pessoas. Quando Cristo está sendo gerado nessas pessoas. E quem vai discernir isso? Somos nós. Você tem que saber o tipo de alimento que dá para essa pessoa. Amém? O tipo de vitamina específico que dá para essas pessoas. Porque senão ela pode se alimentar com um tipo de comida que, apesar de ser algo até bom, mas é muita substância que ele não sabe digerir aquilo. Ele não sabe digerir aquelas informações, ele não sabe lidar com aquilo, e aquilo acaba prejudicando aquela pessoa. Prejudicando na formação de Cristo na vida daquela pessoa. Então nós precisamos saber em cada etapa o tipo de alimento que nós vamos dar para aquelas pessoas, para essas pessoas. Amém, amados? Um outro cuidado especial que a gente tem a ingestão de certos tipos de alimentos que podem prejudicar na formação e na saúde do bebê. Quem é a mãe aí poderia dizer algum alimento que o médico aconselha a não comer durante o período da gestação? Peixe cru, doce, que mais? Refrigerante. Você não pode comer nada, gente. Então, mas vocês estão vendo, queridos, eu fazendo esse paralelo dessa gestação normal com o espiritual. Então tem coisas que é proibido a ingestão de certo tipo de alimentos, para que não venha causar, não venha fazer mal ao bebê. Da mesma forma no espiritual, eu quero que você abra em Romanos, capítulo 12. O verso 1 e o verso 2. Misericórdia de Deus,
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem, não tomem a forma deste mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, através da palavra, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você tem que saber, queridos, os tipos de alimentos que você dá para essa pessoa, que você indica, que você orienta para essa pessoa estar comendo, porque senão ela pode comer coisas que faz muito mal para a sua saúde e prejudicar na gestação, na formação de Cristo na vida dessa pessoa. Filipenses 4:8, quero que você abra. Filipenses 4:8. Período, queridos, da gestação em que Cristo está sendo formado nessas pessoas, nós precisamos ser pais espirituais que direcionam essas pessoas ao alimento certo, porque quantas coisas as pessoas estão comendo aí fora, na TV, agora nessa internet, né, nas redes sociais, quanta coisa que pode prejudicar a formação, pode vir a idade correta, para que não ocorra a exaustão. Quando necessário, a gente até ajuda a fazer os exercícios. É verdade ou não é? Na gestação também acontece isso. Diz que é saudável para que a mãe, né? E aqui não é só, falando espiritualmente, não é só as mulheres, é os homens também que ficam grávidos, né? É saudável ter os certos tipos de atividade, de exercícios corretos para se fazer. Só que tem que ter na intensidade certa, da maneira certa. O que é que eu vejo aqui espiritualmente falando? É sobre o nosso TSD, o nosso tempo sozinho com Deus. É nós ensinarmos e ajudarmos essas pessoas, queridos, a como ter o tempo dela com Deus, a como terem o tempo sozinho delas com Deus. Na quantidade certa, no tempo certo, para que elas venham crescer, para que elas venham romper. Amém, amados? Esses tipos de exercícios. Em quarto lugar, de um outro cuidado especial, no pré-natal também, nós temos aí um tratamento diferenciado, né? Pré-natal é um período aí que tem preferência, pois é um período especial na vida daquele que está grávido, da grávida ou do grávido, né? Exemplo, lugares especiais, às vezes é o primeiro a ser servidos, comidas específicas, um cuidado diferenciado. A pessoa que está grávida tem todo um cuidado, não tem? A gente tem todo um cuidado com a pessoa que está grávida aí. Quando eu olhei para esse texto aqui, eu lembrei de algo que nós trabalhamos aqui, que é sobre o fator Barnabé. Vocês lembram do fator Barnabé? Que nós falamos muito sobre isso aqui. As pessoas que estão se achegando, as pessoas novas, que estamos ali trabalhando para que Cristo seja formado na vida delas. É necessário, queridos, que tenha sim um cuidado especial com essas pessoas. Às vezes tem coisas que, eu já falei isso aqui, às vezes o irmão mais velho pode ficar até um pouquinho enciumado. Chega uma pessoa mais nova na igreja, que está começando a caminhar, começando a conhecer a Cristo. Às vezes nós damos aquela atenção especial. Por quê? Ele é novo na fé. Ele precisa sim de cuidados especiais, de uma atenção especial, né? Para que não venha a acontecer um aborto, mas para que Cristo seja gerado na vida dessa pessoa. Então, às vezes, nós acabamos dando aquela atenção especial àquela pessoa. E isso se faz necessário. Eu digo isso porque, às vezes, tem um irmão mais velho que fica meio enciumado. Puxa, agora chegou tal pessoa, o pastor, meu irmão, dá atenção para tal pessoa e não está nem dando atenção para mim. Não, querido, não tem esse tipo de sentimento. Você que já é o irmão mais velho, que ajudar a cuidar desses novos bebês na fé que dão trabalho, dá trabalho.
E não ficar enciumado se você vê o seu líder, o seu pastor, dando uma atenção especial para essa pessoa. Porque é um período que se precisa de uma atenção especial, para que Cristo seja formado na vida dessas pessoas. Amém, amados? Em nome de Jesus. Em último lugar que eu quero compartilhar com vocês aqui, Gálatas capítulo 4. Abre lá em Gálatas. Capítulo 4, versículo 19. O texto base dessa mensagem que nós começamos a ler. Quero ler ele novamente com vocês. Diz assim: meus filhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Agora eu quero encerrar aqui falando sobre a hora do parto. Nós vimos aqui do período pré-gestação, como é importante, mesmo antes da gestação, tem todo um cuidado com os pais. A gente precisa, queridos, nós precisamos ser cristãos que estamos curados, estamos sarados. Porque senão, se somos cristãos doentes, a gente vai replicar muitas vezes cristãos doentes. Então, no período da pré-gestação é importante. E nesse período da pré-gestação a gente precisa de um acompanhamento. Pessoas que nos acompanhem, que nos orientem. Amém? Na gestação nós falamos aqui agora desses cuidados especiais, né? E na hora do parto? A hora do parto, queridos, é um período de grande dor, aflição e anseio pelo nascimento do bebê. Da mesma forma, sofremos e ansiamos pelo nascimento dos nossos filhos espirituais. Como Paulo diz aqui, até que Cristo seja formado em cada um deles. Quando fala sobre isso aqui, eu me lembro da minha esposa, queridos. Quando teve o Davi. Só que ela acabou ficando bastante tempo em trabalho de parto. Se eu não me engano, ela entrou 11 horas da noite ali na gota, e ela foi ter o Davi no outro dia, 1h da tarde. E aí, conversando com o médico, a gente queria até ir para a cesárea, mas eu não sei por que já não dava. Estava tendo a dilatação, muito pouquinho, né? Mas eu sei que ela ficou horas e horas e horas em trabalho de parto. Porque ela quis ter o normal, né? E ficou muito tempo em trabalho de parto, queridos. Então, o que eu quero dizer aqui? Porque há um período ali, como Paulo diz aqui, estou sofrendo dores de parto por causa de vocês. Até que Cristo seja formado. Há esse período para se ganhar a luz, esse período dessas dores. Até só assustar a Ana aqui, não, né, Ana? A Ana tá... Mas hoje está tão assim, né? Hoje aqueles que escolhem fazer cesárea, né? Mas tem esse período, queridos, das dores de parto. Até que a criança nasce. Aí eu já ouvi alguém dizer, né, depois que nasceu também, a mãe acaba esquecendo todo aquele, pela alegria de ter o filho no colo ali, acaba esquecendo tudo aquele período de dor que passou. Mas que há um período de dor, que há um período ali de sofrimento até que o filho nasça, existe. Isso no natural, no espiritual também. Existe um período que nós às vezes passamos de grande dor e aflição, queridos, até que esses filhos espirituais venham a nascer, venham a ser gerados. Amém? Mas se a gente quiser ter a certeza que esses filhos vão chegar a nascer, e vão nascer de maneira saudável, queridos, a gente precisa dar a devida atenção a esse período da gestação. Amém, amados? Novamente eu quero, para encerrar, dizer para vocês, na semana passada a gente falou sobre essa questão de uma grande colheita que Deus tem para nós. Grande colheita fala de filhos espirituais. E filhos espirituais, queridos, fala de trabalho, fala de responsabilidade. Mas a gente precisa desejar ter esses filhos. E todo verdadeiro cristão, queridos, ele deseja ter esses filhos. E ele precisa estar disposto a cuidar desses filhos espirituais. E eu quero que você atente dentro disso para o período de gestação,
que é muito importante esse período de gestação. Esse período desses cuidados pessoais, esses cuidados especiais, esse período também dessa pré-gestação, é muito importante, porque aí nós vamos gerar filhos sofrer aí um aborto. Amém, queridos? Eu quero que você se coloque de pé por um instante. Nós vamos orar. E eu quero novamente, assim como na semana passada, depois tem um álcool ali no final, tá, querido? Você pode passar um álcool nas suas mãos, mas eu gostaria que nós orássemos 2 a 2. Eu queria que você orasse pelo seu irmão, para que o seu irmão venha gerar muitos filhos espirituais, para que Deus venha nos dar graça, para que Deus venha nos dar graça como igreja, e venha ver que esse ano seja um ano que a gente venha, todo mundo aqui venha engravidar, queridos. Todos nós venhamos engravidar e venhamos aqui em nome de Jesus, final desse ano, ano que vem, a gente vai ver muitos filhos espirituais aqui. Amém? Você deseja isso, querido, de verdade? Apesar do trabalho que dá, é trabalhoso, mas é gratificante. É só perguntar para os pais e para as mães que estão aqui, como é maravilhoso. Dá trabalho? Dá, mas ter filho é maravilhoso. E o espiritual, então, queridos, porque é uma pessoa que você ajudou, que Cristo fosse formado nela, uma pessoa que vai estar na eternidade conosco. E você foi um instrumento para isso. Você foi um instrumento de Deus. Aqui Paulo diz que Paulo estava sofrendo dores de partos, até que Cristo fosse informado ali nos Gálatas, pela salvação daquele povo. Ele estava sofrendo, mas para que Cristo fosse formado naquela comunidade, naquela igreja. Eu quero que você ore com o irmão seu aí, 2 a 2, você pode fazer isso? E a oração é essa, queridos, para que ele seja esse ano muito frutífero, para que ele venha ficar grávido, para que ele venha gerar muitos filhos espirituais. E Deus venha dar graça a ele, amém? Para cuidar desses filhos. Você pode fazer isso agora? Deixa eu pedir para você se ajuntar com o irmão aí. Pode ser que está do seu lado, atrás, na frente, mas eu quero que você se ajunte 2 a 2 e você vai orar com ele. Faça isso agora, por favor, queridos. Queridos, olha aqui o pastor, antes de você começar a orar. Olha aqui para o pastor um minutinho. Não é oração orar por orar. Creia naquilo que você está orando. Amados, chega de infertilidade. Chega de infertilidade. A vontade de Deus é que nós sejamos férteis. A vontade de Deus é que a gente venha se multiplicar para a glória dele. Amém? Pode orar com o seu irmão. Ore com ele. Aleluia. Verdadeiramente esse seja um ano, como igreja do Senhor, nós venhamos engravidar. Seja um ano, Pai, em que venhamos ficar grávidos, Pai. Filhos espirituais venham ser gerados. E que o Senhor nos ajude nesse período, Pai, para que venhamos ter uma boa gestação, de maneira que nenhum deles venha a ser abortado, de maneira que todos esses filhos venham nascer, e venham nascer de maneira saudável, venham nascer sadios e saudáveis, Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor é o Deus que faz da estéril, Senhor, mães de filhos, e o que eu quero pedir ao Senhor nessa noite agora, nesta casa, nesta igreja, Pai, faz dessa igreja uma igreja fértil, faz deste povo um povo fértil, Pai, um povo que gera muitos e muitos filhos espirituais, um povo que tem disposição, Pai, de cuidar desses filhos, em nome de Jesus, Pai, eu peço assim ao Senhor,
Pai, que nós venhamos ter a alegria de ver o nascimento de muitos e muitos desses filhos, Pai, em nome de Cristo Jesus, filhos que vão somar conosco também nesse trabalho, que vão somar conosco na grande obra que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, em nome de Cristo Jesus, Pai. Eu quero repreender agora todo mal, toda ação do mal, toda ação do inimigo das nossas almas, que tem causado infertilidade, sabe, que tem impedido, Senhor, os teus filhos, a tua igreja, de engravidar, de gerar filhos espirituais para a glória do teu santo nome, filhos que glorificam o teu nome, Pai, em nome de Jesus, toda esta ação de infertilidade, que caia por terra agora em nome de Jesus. Mas eu declaro, Senhor, a saúde, eu declaro a fertilidade do Senhor, eu declaro, Senhor, que essa igreja neste ano seremos férteis, iremos gerar filhos, e filhos saudáveis que glorificam, que refletem a tua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, que haja esse desejo no nosso coração, Pai, que haja o desejo de engravidar, haja o desejo de gerar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, para termos uma gestação, uma pré-gestação saudável, sadia, e esses filhos venham a nascer, Pai, de maneira saudável, para a glória do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí, queridos? Glória a Deus. Deixa eu pedir para o Ministério de Louvor estar aqui comigo, enquanto eu quero despedir vocês. Ministério de Louvor, para nós encerrarmos aqui com uma canção. Glórias a Deus. Aleluia. Estende assim as suas mãos, queridos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a sua paz.